Feliz Natal pra todo mundo, um próspero ano novo. Abriram os portais do submundo e adivinha quem veio pra internet se pronunciar? Ele mesmo, né? O MC Daniel. E a gente vai assistir tudo na íntegra. Menina! Pois é, estávamos todos aí tranquilos com a nossa ceia de Natal, mas ele resolveu, antes de tudo, se pronunciar. E eu preparei um doc completo, que tá digno de cinema, tá? É um PowerPoint que eu vou compartilhar com você. Pois bem, vamos relembrar essa treta? Essa treta, ela começou quando uma babá do filho do Daniel, do Haas, foi falar com ele sobre direitos trabalhistas, onde ele não queria fichar a mulher. Por quê? Porque ela não mora com ele, né? É isso que ele fala ali no pronunciamento, e quem deveria fichar ele é a Lorena Maria. Então, a partir disso, veio uma guerra de exposed na internet. Ele falando dela, ela falando dele, retrucando. E já pra começar o vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente a Rainha Matos. Vamos lá, gente, segue. Porque a Rainha Matos, ela não é como qualquer um. Ela posta tudo completo. E a gente vai pegar a maioria das coisas de lá. Então, fica de olho aí. MC Daniel versus Lorena Maria. Então vamos cá. A treta, ela começou, né, com a treta trabalhista. A gente vai ver um resumo feito pela Larissa Cavalcante, tá? Onde ela fala um pouco do que aconteceu ali. Vamos entender a treta desses dois aqui, MC Daniel e Lorena? Pra começar, quem é MC Daniel? É um funkeiro que canta muito, podia cantar menos. Mas os mesmos que apontam o dedo pro lado de cá. E a Lorena é uma influenciadora que é mãe do filho desse MC Daniel. O casal terminou em julho desse ano e a partir daí começaram as tretas na internet. Mas as duas últimas semanas estão pegando fogo. A Lorena, ela veio pra internet e fez algumas acusações contra o MC Daniel. Primeiro de tudo, ela disse assim que ele traiu ela enquanto ela tava grávida. Então ela acusa o MC Daniel de traição. Também disse que ele era e é abusivo e tóxico. Que desde que eles terminaram, ele vem perseguindo ela, tentando atrapalhar tanto a vida pessoal quanto a vida profissional dela. Na época que eles namoravam, ela se abriu com ele, contou algumas histórias que ela passou, principalmente na infância, relacionada ao abuso. Vou repetir pela última vez nesse canal. A gente não conta tudo da nossa vida pro nosso parceiro. A gente conta 99,9%. Mas algumas coisas a gente guarda pra gente pra que não passe por uma situação parecida como essa, que é ser humilhada, né, bicha? Porque você vai ser humilhada pelo macho que vai tentar te expor a todo custo. E que ridículo, se essa era a ideia dele, expor uma coisa desse jeito, né? Que pena pra ele que ele mostra o quanto ele é lixoso. Mãe biológica, enfim, que hoje ele vem tentando usar isso contra ela. Inclusive tentou contato com a mãe biológica pra pegar informações pra de alguma maneira usar essa história contra a Lorena. E como se não bastasse tudo isso, ele também não vem cumprindo com as suas obrigações de pai, não paga a pensão direito, parece que ele faz um depósito de 5 mil reais por mês. Depósito esse, gente, que é claro deixar aqui, né, que a gente já falou no último vídeo que era apenas pra pagar os serviços da babá do filho dele. Não é a pensão da criança, tá? E sempre que o cara é milionário. A partir daqui a história começa a ficar engraçada, porque o MC Daniel, ele resolveu fazer o pronunciamento dele, né, meu? Ele postou um vídeo de 12 minutos. Cara, 12 minutos ouvindo o MC Daniel ou arrancar um dedinho? Pode levar esse aqui, eu não uso. Falou um monte de abobrinha, postou um monte de print falso e achou que a galera ia estar com ele. Esse Daniel, fica tranquilo, estamos todos contra você. Eu não aguento que a Lorena chama ele de dentes quilométricos. Ele postou uma planilha falando que só esse mês ele mandou 68 mil reais. Uma planilha de Excel. Cadê o print? Cadê o comprovante, meu amor? Até eu que sou ruim em Excel consigo fazer uma planilha falando... Agora, isso aí é babaquice, né, mano? Pelo amor de Deus, tu vai mostrar uma planilha, eu quero ver comprovante. Isso aí pra mim não é nada, não. Qualquer coisa, eu tô ganhando 300 mil reais por mês, vou colocar na planilha. E o que eu gosto da Lorena é que ela rebate tudo com prints e provas e comprovantes, diferentemente do MC Daniel. Depois dos prints falsos que o MC Daniel postou, a assessoria da Lorena já fez uma nota falando assim que eles já estão tomando as medidas legais por causa de provas falsas e tudo isso, todo esse circo que ele montou, que não faz sentido nenhum. Quem quiser contratar o MC Daniel pra cantar em alguma festinha de ano novo, tal, aproveita, porque ele tá perdendo vários trampos agora no fim do ano, já não vai tocar em um monte de festa, então ele tá com a agenda livre e tá precisando trabalhar pra pagar a pensão. E aí, vocês estão do lado de quem? Vocês acreditam na Lorena ou acreditam no MC Daniel? Me conta aqui nos comentários. Amor, é 100% com a Lorena, tá? E aí, gente, aqui é só um resumo da treta, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Veio, então, o tal do pronunciamento. Bom, antigamente eu era um cara um pouco mais reativo. Tudo que falavam de mim na internet, alguém falava alguma coisa, eu respondia no story ou chamava a pessoa.
só um detalhe aqui. Eu acho esse cara extremamente mídia. Mídia, 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 mídia. Eu não consigo ver naturalidade em nada que esse homem faça. Nada. Por quê? Porque não é natural. Esse pronunciamento não é natural. Cara, isso aí, ó, pra mim, ó, uma ambientação muito bem iluminada. Claro, ele não vai usar branco, ele não vai dar esse gostinho pra gente, né? Mas, assim, um ambiente mais claro, só ele falando, toda uma sonoplastia muito bem feita. A gente precisa parar de ser idiota, tá? Então, vamos saber que tudo aqui é falso e armado. Pessoa no Instagram, queria resolver na hora e tal. Mas isso já faz um tempo, amadurecendo, tendo aprendizado, evoluindo. Levei alguns puxões de orelha dos meus empresários, de alguns amigos que estão há mais tempo que eu na indústria da música, na indústria da internet. E eu vi que Tipo o MC Rian. esse era um caminho que não me levava pra frente, Com a Anitta. não tinha algo positivo. Essa semana aconteceu um caso aí que tomou uma proporção muito grande, que tá afetando a minha vida pessoal e profissional, que é um assunto que envolve meu filho, que envolve a minha vida como um todo, assim, no 360. Agora eu vou me pronunciar. Infelizmente eu não gostaria de estar fazendo isso aqui, mas eu vou fazer em respeito aos meus fãs, às pessoas que gostam de mim, às pessoas que não gostam de mim também, pois toda história tem Pelos seus 3 fãs, eu imploro, não faça mais isso. Pelo amor de Deus! 3 lados. Um lado, o outro lado e o lado que você identifica como certo ou errado, na sua opinião. E eu não vim a público antes falar sobre isso, porque Mas aí é uma artimanha, né, gente? Porque, na verdade, não é que tem o lado dele e o lado dela. Tem o lado certo da história, que é uma mulher que a gente tem visto ultimamente que tá sofrendo perseguição por um cara que, porra, é 100% mídia. É um cara que, pra mim, mostrou que é capaz de tudo pra poder estar ali no hype, até queimar os próprios amigos, enfim. Então ele me mostrou que era uma vida extremamente falsa. Hoje eu realmente não consigo confiar em nada que o Daniel fala. Eu não sei vocês, tá? Então pra mim não tem esse lado da Lorena e o lado do Daniel. Não, tem o lado certo, a verdade. Que graças aos prints está sendo exposto. eu não queria envergonhar meu filho no futuro. Acho que não é algo bacana dele ver, dele presenciar. Não queria que isso estivesse acontecendo. Concordo. Eu vou apresentar pra vocês em ordem cronológica tudo que aconteceu, desde quando eu conheci a pessoa, todos os meses, tudo que foi acontecendo, até a gente chegar aonde a gente tá aqui hoje. A gente se conheceu em março, começamos a nos relacionar ali, ambos ficavam com outras pessoas. E em julho, bom, antigamente eu era um cara um pouco mais pra negar se relacionar, porque eu não queria entre 60 o outro lado e o lado que você identifica como certo ou errado, na sua opinião. Eu não vim a público antes falar sobre isso, porque eu não queria envergonhar meu filho no futuro. Acho que não é algo bacana dele ver, dele presenciar. Não queria que isso estivesse acontecendo. Eu vou apresentar pra vocês em ordem cronológica tudo que aconteceu, desde quando eu conheci a pessoa, todos os meses, tudo que foi acontecendo, até a gente chegar aonde a gente tá aqui hoje. Então vamos anotando, vamos vendo isso aqui devagar, porque ele vai contar em ordem cronológica. Por quê? Porque alguém fez pra ele uma peça, né, que ele vai ler ali em ordem cronológica dos fatos e a gente vai analisar se é verdade ou não. A gente se conheceu em março, começamos a nos relacionar ali, ambos ficavam com outras pessoas, e em julho ela veio. Outro 3 deu, né? Então aqui ela já tinha feito alguns exames e 3 deram positivos, quase um mês já, Daniel sabia, eu tinha certeza. Ele super pronto pro print, né? Com a notícia de que estava grávida. Agora, por favor, não sai falando pra todo mundo, eu tô chorando muito, meu Deus. E se a internet descobrir, pode me fazer muito mal, tenha cuidado. Amor, isso é uma benção. Que isso? Uma benção, mulher. Quem vai cuidar é você mesmo. Eu não te conheço direito, eu não vivi nada com você, não estou bem, eu tomo meus remédios. Então, tipo assim, estranho, na verdade, não é estranho, mas a gente vê aqui que ela não tinha essa intenção, né, de ter esse filho com ele, porque, ó, eu não te conheço direito e não vivi nada com você. Isso em julho, né? Então, em julho eles já estavam juntos. No caso, a gente ficou surpreso, mas com um misto de alegria ali, da minha parte, no meu caso, eu fiquei muito feliz. Sempre deixei bem claro que meu sonho sempre foi ser pai, não ser pai pra fingir que eu sou pai, não ser pai. Ó, e ela a todo momento tava na análise, não falei nada, só pessoalmente. Acho que vou fazer uma festa hoje. O que será que ela vai achar? Acho que tá falando da mãe dele, né? Não conta na internet. Minha mãe ama você, sua postura, sua educação. Pra negar as coisas pro meu filho, que eu jamais faria isso. Mas sim pra exercer meu papel de pai, pra cuidar, pra amar, pra dar carinho, pra crescer, pra dar educação, pra estar junto. No caso, a gente não tinha um relacionamento.
ambos ficavam com outras pessoas, se relacionavam com outras pessoas, a gente não tinha nenhum combinado. Não justifica, gente. Desculpa. Assim, tá, a gente se relacionava com outras pessoas, beleza, deu aval pra ser escroto na internet, deu aval pra ser escroto na vida da pessoa. Ah, a gente não namorava. Aí é muito fácil, né? Eu acho engraçado, porque antes do namoro tem o pré-namoro, tem o ficar, né? Tem o ficante, namorante, e aí a gente vai pro namoro. Então, é meio estranho, meio controverso ele falar isso agora, nesse Nenhum momento. pedido nem da minha parte, nem da parte dela, de ter uma relação assim. Afinal, a gente estava se conhecendo e fazia muito pouco tempo que a gente... Eu tomo meus remédios. Meu amor, 50% da população brasileira. Não, acho que eu tô até sendo bem humilde, né? Vamos botar 85%. Toma seus remedinhos em dias. Você é uma pessoa que toma seus remedinhos em dia? Comenta aqui embaixo. Porque pra mim, uma mulher que toma remédio não diz nada. Nada mesmo, tá? se conhecia. Na verdade, eu até vou falar que eu prefiro uma pessoa que seja medicada, que aí eu tenho certeza ali da zona de segurança que ela tem, do que uma pessoa não medicada. Eu tenho mais medo de quem não é medicado, tá, Daniel? Questão. Tratando-se do caso da traição, a gente buscou ter um relacionamento, né? Eu senti que o destino gostaria que eu tentasse, que Deus gostaria que eu tentasse um relacionamento, construir uma família. Eu sempre brisei, sempre sonhei em casar, ter filho e tal, morar numa casa com a minha. O sonho do homem é sempre esse, casar, ter filho, mas nunca é criar o filho, educar, nunca é proporcionar uma vida boa pra mulher, mas o sonho dele é casar, né? Incrível isso. Gente, é muita loucura, né? Esposa, com meu filhote, sempre tive esse sonho. Então, eu decidi tentar, depois de um tempo, mas isso aconteceu só em agosto. E aí, no caso, foi citada aí a traição, eu fiquei com a menina em junho. Eu tenho o print. Gente, vamos olhar bem esse print, porque as pessoas na internet, e depois desse vídeo eu vou mostrar, elas jogaram no GPT, fizeram uma análise bem CSI e parece que são falsos, tá? Eu, até aqui, a única coisa que eu acho estranha é só o espaçamento mesmo entre as letras, mas nada mais. De todas as mensagens, de tudo que foi conversado, com datas, horários e tudo mais. Eu fiquei com a menina em junho, eu troquei mensagem com a menina outras vezes. Ó, então, junho, agosto, né? Sendo que em junho, dia 1º, foi dia 1º, a gente tem que lembrar. Ele tava falando com a Lorena sobre ela estar grávida. É isso? Tô doido. Mas foram coisas de festa, de show e tal. E aí teve aquela outra mensagem em agosto ali. Eu fiquei com a menina em junho. Eu comecei a namorar em agosto. Então, lembra, gente, começou a namorar em agosto. Significa que ele não estava com ela em junho? Ela já estava grávida. Mas tudo bem, vai. Então eu não estava namorando ela. Ela sabe que eu não estava namorando ela. Tanto que ela descobriu essas mensagens em janeiro deste ano. Ela não terminou comigo. Eu dormi e ela pegou meu celular escondido e acessou meu celular porque ela tinha a senha. Eu não tinha a senha do celular dela e ela tinha a senha do meu celular. E aí ela entrou lá, procurou diversas coisas e a única coisa que ela achou foi isso em questão. Mas ela não veio a terminar comigo pelo fato dela saber que eu não traí ela. Então o que ele tá falando até aqui, tá, gente? Ele tá querendo dizer pra gente que ela foi conivente. Por quê? Porque de fato ela não falou nada quando ele tinha mensagem, eles não terminaram, e que ela foi conivente com isso. Então ele tá transferindo aqui um pouco da responsabilidade de como ele é um cara totalmente esclarecido, muito bom, mas ela tá vindo com isso agora, só que na época ela sabe que isso não era verdade. Então é isso que ele tá querendo dizer aqui. Tá? Não fiz isso. E agora, após muitos meses, né, ela descobriu em janeiro, ela guardou esse print com alguma intenção lá atrás, né? E decidiu soltar agora em dezembro aí pra vocês, mesmo a gente não estando junto já há 5, 6 meses aí. Entendeu? Ele tá querendo dizer que ela premeditou tudo isso. É o que ele tá querendo mostrar pra gente. Que, na verdade, a Lorena, ela foi ardilosa o suficiente pra planejar isso, que foi uma coisa lá em janeiro que ela postou em dezembro. Eu acredito que não. Na minha opinião, a Lorena ela foi esperta. E pelos pronunciamentos que ela deu, foi que ela ia soltando as coisas devagar, de acordo com que ele fosse mexendo com ela. Então, não acredito na versão do que ele fala até aqui, tá? Porque falar todo mundo fala, né? Após o nosso término, eu recebi algumas mensagens e algumas acusações sobre eu não pagar a pensão pro meu filho e sobre eu negar fralda pro meu filho. Bom, isso nunca aconteceu. Acredito que é meio óbvio. Se tem uma lei que funciona no Brasil, é a de pensão. Se eu não pagasse pensão pro meu filho,
eu estaria preso, estaria respondendo por isso legalmente, de alguma forma. Vamos lá, funciona de fato, mas muito mais pra quem é pobre, tá? Vamos ser sinceros. Não sei se funciona dessa forma pra quem tem grana, não, tá, Daniel? Então, eu nunca na vida vou negar nada pro meu filho, em hipótese alguma, porque ele não tem nada a ver. O que aconteceu foi um contrato verbal entre eu e a mãe do meu filho sobre eu arcar com. Tá vendo? O que aconteceu foi um contrato verbal entre eu e a mãe do meu filho. Cara, isso aqui é muito ensaiado. Isso aqui foi realmente criado por um advogado, dá pra gente entender. Não é uma coisa que naturalmente viria ela. A gente poderia falar, foi uma decisão tomada em consenso entre eu e ela, mas ele vinha com esse acordo de contrato verbal, não expresso, né? Mostrando que a gente tinha um acordo, né? Residência, convênio médico, babás 24 horas por dia, 7 dias na semana, então é 29 mil de aluguel, né? Uma casa no valor de 29 mil. 2 babás, 24 horas por dia, 7 dias na semana, convênio médico. E eu, durante todo esse tempo em que a gente se relacionou, eu sempre arquei com todas as despesas. Desculpa, tá, meu querido, mas é sua obrigação. Ela não teve o filho sozinho, você concorda? Então, nesse caso, a sua obrigação. Você tem um padrão de vida que é bem elevado. Aí a criança não pode ter. Por quê? Porque a mãe tá se esbaldando na minha vida. Mano, pra mim isso mostra o quão miserável é a pessoa. Eu não sei se vocês pensam como eu, mas eu acho muito miserável. O cara que tem um padrão de vida que ele tem, não querer dar o proporcional pro filho dele, é meio estranho. Ou que quer mostrar que faz. Meu amor, isso aqui que você tá fazendo é o mínimo. Se é que você faz, né? Não sei como que prova isso. Mas ele botou aqui alguns os comprovantes. Deixa eu só chegar aqui, ó, na planilha onde a gente parou. Eu tenho os comprovantes de tudo. Então, água, luz, mercado, detetização, gás, absolutamente tudo relacionado a nós três é responsabilidade minha. E tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô falando querendo me crescer ou ter mérito perante a isso, porque eu sei que isso é minha responsabilidade. As desavenças começaram quando foi me solicitado que eu registrasse as babás que trabalham na casa do Rio de Janeiro, quando na verdade eu remunero elas. Que trabalham na casa do Rio de Janeiro, mas que cuidam do meu filho, meu vínculo. Elas exercem um trabalho para mim, só que eu não quero fichar ela. Não. Porém, não faz sentido que eu registre as babás que trabalham numa casa que eu não moro e que eu não convivo. Que eu não sei se elas estão sendo bem tratadas, eu não tenho um controle sobre faltas, sobre horários, sobre nada disso. Então, para eu me resguardar, todos os colaboradores da minha casa são registrados por mim. E quem trabalha na casa do Rio de Janeiro deve ser registrado por quem é responsável pela casa. Então, comercialmente, profissionalmente, quem trabalha com algum colaborador em casa entende que isso faz total sentido. Então a desavença começou a partir daí. Faz o menor sentido porque ela presta um serviço pra você. O filho também é seu, né? Mas eu tô entendendo mais ou menos aqui qual que é a jogada. Ele não quer registrar ela, porque quem tem que registrar ela na cabeça dele é a Lorena. Então, e aí também tira o vínculo dele, né? Financeiro, já que ela é a responsável por contratar. Então aí tira toda a responsabilidade financeira dele, que passa a ser dela. Eu também li que eu expus traumas, gatilhos e coisas pessoais pesadas que a pessoa passou. Eu não dei entrevista em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não postei em nenhum lugar falando sobre isso. Eu não falei com ninguém sobre isso em nenhum lugar. Então quem expôs isso foi a própria pessoa. O que aconteceu foi totalmente tirado de contexto, pois no caso a pessoa sempre me citou. Tem um episódio, gente, da Madonna, que ela vai ao mercado e um cara fala que tem uma foto dela nua. E aí ela fala... É muito como você reage, né? E aí ela fala assim, cara, se eu quiser me ver nua, eu me olho no espelho, algo do gênero. E aí ela tira toda aquela poder que o cara tinha sobre ela, do tipo, se você não comprar as fotos, eu vou espalhar fotos peladas suas por aí. Não, meu amor, eu posso me ver pelada. Mas se você quiser vender, fica à vontade. Né? E aí ela desarmou o cara totalmente. Mesma coisa aqui, é só fazendo uma analogia, tá? O meio que o que aconteceu, mas sem falar muito do assunto. Porém, era algo que eu sentia que tinha alguma dor dela ali perante a mãe biológica. Mas no dia em que o Ras nasceu em questão, meu filho nasceu, teve uma discussão acalorosa ali entre elas. Eu fiquei muito chateado, muito mexido com a situação. Afinal, eu tava com os nervos à flor da pele pelo fato de meu filho ter acabado de nascer.
E aí, em questão, eu entrei em contato com a mãe biológica dela. Como mãe e avó, queria muito estar aí. Eu só gostaria de pedir pra Deus abençoar vocês e queria estar nesse momento como vó, mãe e sogra. Diz a ela que eu a amo muito. Aí depois ele colocou: não crie expectativas, não tem esperança, tira isso da sua cabeça. Você nunca vai chegar perto da minha noiva, muito menos do meu filho. Toda história tem dois lados, mas você só ouviu um. Uai, gente, é que ele conversando com a mãe dela. O que eu acho é, por que que ele tem contato com a mãe dela, sendo que ela tem um péssimo relacionamento com a mãe? E ela tem uma mãe adotiva. Pra mim não faz o menor sentido. Me mostra, assim, péssimas intenções. Por exemplo, se eu namoro e eu fico tendo contato com a mãe do meu parceiro, que, porra, é uma pessoa que ele tem vários traumas, mommy issues, por que que eu vou ficar conversando com ela? Faz o menor sentido. Biológica dela. E tive uma breve discussão ali, dizendo que ela não ia chegar perto da minha família, nem do meu filho, nem da minha noiva, em questão em que eu ia proteger a minha família a qualquer custo. Então eu tive esse contato com a mãe biológica dela. Após isso, E pela conversa, você vê que tudo dele meio que vai pra dinheiro, né? Você quer dinheiro nosso. Que é o que ele quer dizer da Lorena, tá, gente? Pra mim, tá muito expressivo que ele quer dizer que a Lorena quer ser sustentada por ele. Ficou claro pra você também? Porque pra mim, sim, tá? eu não tive nenhum contato. Depois que aconteceu a penúltima exposição, sem ser essa que aconteceu agora, sobre eu não pagar pensão e sobre eu negar fralda pro meu filho, eu procurei a família dela, os amigos, para tentar amigavelmente, para a gente tentar conversar, porque eu vi que a comunicação com ela era algo muito difícil de conseguir se conectar e tentar algo saudável. Algumas pessoas do meu lado também tentaram conversar com ela para a gente deixar tudo em paz, em calma. A gente tentou, através de advogados, através de amigos próximos, através de empresários, através de terapeutas, através de psicanalista, mas o contato ficou muito difícil, a comunicação ficou muito difícil, e eu entrei em contato com a família dela justamente para isso, pois eu disse que eles precisavam de alguma forma tentar parar ela, pois ela não estava pensando no futuro do filho, no futuro dela. Gente, é muito engraçado que você percebe, eu não tô lendo as mensagens, porque se você quiser você pode pausar e dar uma lida. E também tá disponível aí na internet. Mas você vê que ele escrevia pra printar, né? Tipo assim, eu consigo saber quando a pessoa tá me mandando mensagem porque ela quer printar alguma coisa? Vocês também conseguem ter esse feeling aí? Porque eu tenho. Mas para pensar de verdade assim, é meio vergonhosa toda essa exposição. Isso só faz mal para ambas as partes e principalmente para uma criança que está no meio de tudo isso, que vai crescer e vai ver isso. Então eu entrei em contato com familiares e amigos na intenção de conseguir parar tudo isso, para que ela pudesse pensar que isso pode prejudicar tanto ela quanto eu, quanto a família de ambos e principalmente o nosso filho. Porém, isso foi mal interpretado também e foi retirado de contexto, assim como a pensão foi retirada de contexto, assim como a traição. Foi criada uma narrativa, uma inverdade, mais uma mentira, dizendo que eu expus coisas, que eu fui atrás de pessoas para expor, que eu quis cutucar feridas e gatilhos, quando na verdade quem expôs foi a própria pessoa, pois eu não dei entrevista, não falei nada disso em nenhum lugar. Foi dito que, também, que eu insinuei. É isso, voltando na analogia da Madonna, antes mesmo de se virar uma arma contra ela, ela desarmou ele, né? Porque ela já falou disso na internet, então se isso viesse a sair futuramente, não teria mais tanto impacto, porque ela já falou. E aí ficaria feio, porque na verdade a gente saberia que foi, né, fonte dele. Então ela foi muito inteligente, sim. Que uma viagem que foi feita tinha uma terceira intenção, quando na verdade é mais uma mentira, pois eu tenho o print que eu apoiei a viagem, inclusive elogiei, brinquei. Senti uma conexão na Jamaica, senti uma conexão jamaicana, sem ciúme. Se você não sentiu a conexão, tem algo errado, porque eu senti. Eita, sentiu aí do Brasil? Qualquer lugar do mundo, fi, cena romântico, de negrões gringos, com música do Burna Boy. Não posso sentir ciúmes do que não é meu. Estranho, né? Que foi até perguntado para mim, está com ciúmes? Eu disse, não tenho ciúmes do que não é meu. Então, não tem como eu insinuar e ficar incomodado e perseguir alguém que eu mesmo apoio a viagem dessa pessoa e que eu mesmo brinco e digo que eu não tenho direito e não sinto ciúmes do que não é meu. E dentro desse contexto, acredito que todo mundo tem que viajar, ter um momento de desestressar, tanto eu como ela, como qualquer outra pessoa. Ai, mas ele é tão gente boa. Ele é tão galera. Meu Deus, ele é tão compreensivo. E foi muito bom pra mim, pois
eu consegui ter mais tempo com meu filho. Eu fiquei 7 dias com meu filho, pra mim foi maravilhoso isso. Eu consegui levar ele na natação. Deve ter sido a primeira vez que passou esse tanto de tempo com a criança. E era algo que eu tava precisando muito, pois eu tava tendo poucos dias com ele anteriormente disso. Eu tinha 2, 3, no máximo 4 dias com ele, sendo que eu levo um dia pra ir buscar e um dia pra voltar devido à diferença de status. Agora, para encerrar, eu não queria estar aqui vindo fazer esse vídeo pra vocês, porque pra mim não faria sentido eu vir fazer esse vídeo, e eu só fiz realmente porque as coisas tomaram uma proporção muito grande, muitas mentiras, e isso afetou a minha vida pessoal e profissional, e principalmente a vida das pessoas que dependem de mim, e principalmente do meu filho. E aqui vem a grande diferença. Ele fala que são muitas mentiras, mas ele não prova nenhuma delas. Enquanto a Lorena, ela fala e traz o print, traz a prova, traz o áudio. Essa é a maior diferença entre vocês. Então, não importa se você não gosta de mim, se você não gosta da minha aparência, se você não gosta do jeito que eu canto, se você não gosta, se você acha que eu sou forçado porque eu falo muito de Deus, se você acha que eu sou forçado porque eu tô sempre muito com a minha família, porque eu faço careta, porque eu brinco, isso não interessa. O que interessa é que tem uma criança no meio de tudo isso. Ele vai crescer e eu não quero que ele participe disso, que ele sinta algo negativo sobre isso na escola ou no convívio dele. E principalmente para que vocês não transformem isso num grande circo relacionado. Não seja escroto com a mãe dele. Olha que maravilha. Se você não for escroto com a mãe dele, eu te garanto que esse menino vai crescer saudável, feliz, com 2 pais. Entendeu? Porque não importa a relação de vocês. O que importa é como você tá falando ele. Então por que desrespeitar a mãe dele? É a questão. Será que você realmente tá pensando no seu filho ou você tá pensando na sua carreira? Eu posso falar que arriscando que a sua carreira é mais importante, mas você me diz aí. A diminuir, brincar e apontar defeitos sobre o pai, sobre a mãe dele, sobre o avô, sobre a avó, sobre a tia. Então se coloque no lugar das pessoas. Acredito que a gente tem que ter mais empatia, se colocar mais no lugar do próximo, e principalmente não deixar que a internet tome conta da nossa cabeça, que a gente possa se preocupar mais cada um com o seu próprio dia. Esse conselho, ele serve muito pra você, né, Daniel? Porque é isso, não deixa a internet ocupar a tua cabeça, cara. Tipo, não deixa a fama ser a única coisa importante pra você. Você falou em todos os momentos aqui o quanto seu filho é importante, mas eu não vejo isso na prática. Eu acho que a prática é quando a gente age no dia a dia de acordo com aquilo que a gente fala. Então, por exemplo, eu sou um pai bom. Eu busco meu filho, eu respeito a mãe dele, eu não gosto dela, mas eu respeito ela, até porque ela é a mãe do meu filho, a gente tem um vínculo em comum. Mas aqui que você me mostra é que você não respeita ela, e isso aqui que você fez foi uma tentativa de queimar ela e se defender, não foi uma justificativa, tá? Destino, cada um com a sua própria vida, cada um com a sua própria felicidade, principalmente. E se utilizarem esse vídeo para atacar, diminuir ou fazer chacota com ambas as partes, todo mundo que está envolvido nessa história, nosso time jurídico já está prontamente preparado. Só processar, meu filho, porque se eu acho incrível, vocês são pessoas públicas, mas vocês podem fazer o barraco que vocês quiserem na internet. A gente não pode falar. Eu vou falar, até porque é liberdade de expressão, não tô falando nada demais aqui, e eu acho que é isso. Ai, porque é o seguinte, ou se vocês começarem a insultar ambas as partes, vai ter um processo aqui. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, você não é bonitão pra vir postar aqui na internet? Não é o bonitão das tapiocas? Por que eu não tenho o direito de responder? Eu vejo toda uma chacota dessa e tenho que ficar calado. Ah, tá. Para isso, para resolver isso na justiça. Afinal, tem muitas pessoas que pensam que a internet é terra sem lei, quando na verdade Pois é, né? não é. Assim como já está sendo resolvido vários casos que aconteceram Funciona pros dois lados. Quem fala, escuta. Quem escuta, fala. durante essa semana aí. E é isso. Para encerrar, enfim, é isso. Meu silêncio até o momento foi para poder preservar o futuro do meu filho, que sei que ele vai, infelizmente, ver tudo isso aí que foi dito, tudo que aconteceu. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto, obrigado por ter assistido esse vídeo. E, enfim, meu intuito foi só realmente esclarecer toda a verdade que aconteceu com todas as provas que eu tenho. Tamo junto, é nóis. Saudações até breve. E aí, gente, o que aconteceu? A partir disso, a internet falou, pô, então ele postou esse sprint, vamos ver a veracidade desse sprint.
A Yas, ela postou esse vídeo aqui onde ela faz uma análise dos prints e eu só vi porque a Lorena ela curtiu, né? Então vamos ver um pouco aí desses prints falsos, tá? Esse Daniel que Supostamente. postou prints falsos, ou pelo menos supostamente falsos, no Instagram dele, e o ChatGPT me confirmou que esses prints são falsos. E eu vou mostrar pra vocês agora. A última vez que eu postei print, o ChatGPT, a Beta, já que eu amo, reagiu ao meu negócio e falou que tava com preguiça de ler. Então dessa vez eu vou falar, além de mostrar. Pequeno contexto, hoje o MC Daniel se pronunciou sobre as coisas que a Lorena tá falando ultimamente. E além do pronunciamento dele, ele colocou uns prints nos stories. E é desses prints nos stories que eu estou falando agora. Esse daqui é o print que ele postou. Então você vê aqui que as mensagens, elas realmente parece que foram colocadas. Mas quem vai falar sobre Parece encaixado. Ainda tem um contato do cara que forja a voz, conversa, assim, sobre qual assunto. Ah, tá, lembro disso. Logo após. Não. Realmente, ó. E aqui você vê Pix, né? Bem estranho. A fonte não tá muito. Comprou, não tá muito parecida, não, tá? isso é o próprio ChatGPT. Eu vou deixar vocês olhando aqui por 3 segundos. E aí agora eu vou colocar o que o ChatGPT falou. O que eu fiz? Eu coloquei o print, né, que o MC Daniel postou nas redes sociais dele. E depois eu coloquei um print de uma conversa minha no Instagram. E pro chat comparar um print verdadeiro, que era o meu, e o print que o MC Daniel tinha postado. E aí você vê que o resultado direto, ele já bate que é suspeito, provavelmente forjado ou no mínimo editado. Ele não bate com o padrão normal do Instagram em vários pontos. Aí ele começa. A fonte e a renderização do texto. Algumas letras parecem levemente mais grossas ou esticadas. Espaçamento irregular entre as mensagens. O espaço entre as bolhas não segura o padrão constante do aplicativo. Algumas mensagens estão coladas demais e outras distantes demais, o que não acontece em uma conversa contínua real. O bloco de áudio parece encaixado artificialmente. E tem um ponto muito crítico. O áudio, né? O cartão de áudio está com proporção estranha. Barra de som não segue o padrão da densidade do Instagram. O tempo 0.15 aparece deslocado. Ausência de elementos essenciais. Não aparecem data e hora da conversa, início, continuidade, claro, do chat, contexto anterior ou posterior. Isso daqui já é uma parte mais subjetiva, vamos dizer, mas as primeiras é bem objetiva. Ele fala da parte subjetiva, que a narrativa tá com uma cara de construída, sobre a exposição do texto externo, a fase... Tá. E daí ele coloca os critérios. Fonte, inconsistente, espaço... Daí, por isso que tem print 1 e print 2, porque o print 1 é o do MC Daniel, e o print 2 é um print que eu mesma tirei de uma conversa no Instagram e postei. E mandei pra ele, aliás, desculpa. E aí ele fez essa comparação. Então, assim, gente... Machos fazendo machice, né? Ai, só Jesus mesmo, cara. Que mico ele tá passando. Cara, não sei se é verdade, mas se for, é uma vergonha do cacete. Eu achei bem estranho, não vou mentir pra vocês. Achei aquele print duvidoso, as palavras, enfim, a forma como é falado ali, tá? Seguindo isso, a Lorena, ela rebateu, tá? Os pronunciamentos dele e ela colocou, né? Seria mais inteligente da sua gestão de crise mandar você subir o Legendários. Mas não, é melhor postar prints de conversas nossas sem sentido pra justificar o injustificável, né? Então ela colocou aí, ó. Seria mais inteligente da sua gestão de crise mandar você subir o Legendários. Mas não, é melhor postar prints de conversa nossa sem sentido para justificar o injustificável. Você tem que contar que durante o meu resguardo, vocês queriam que eu assinasse um contrato proibindo de tocar no seu nome e no da sua mãe. Por que será? Queriam me calar por quê? Você tem que contar que não traiu só uma vez. Você tem que contar que ele foi atrás da minha mãe biológica, insultar ela e falar coisa tão maligna para deixar ela com raiva e fazer um caos na minha família. Sobre abuso infantil. Você é um lixo, a verdade é essa. E você tem que contar que você perturbava os meus funcionários para eles me convencerem a conversar com você, enquanto eu inventava desculpa que queria ver o Haas e ficava horas e horas insistindo. Elas me convencerem a descer e conversar com você. Por que está tentando me desmoralizar agora? Não fiquei com raiva porque fui traída. Fiquei com nojo da sua cara de pau em se dizer santo. O grande problema foram as armadilhas astutas que você vem fazendo, o abuso psicológico, as humilhações, ameaças de tirar a guarda do meu filho. Cuida nem de você, por puro ego. O grande problema foi você ter ido atrás de uma coisa tão grave para tentar me desmoralizar. Um segredo que marcou a minha vida toda, que eu confiei em você. Tenho que falar das coisas dadas à imprensa por você, para você não ter que colocar a sua cara e parecer vítima. Tem que falar que essa planilha que tu mostra de gastos com seu filho era da casa que você alugou para sua família morar. E ainda inclui gastos de São Paulo. Mico! Até quando eu tive que aguentar tudo que você não está fazendo calada, sem conseguir trabalhar, atrapalhando meus estudos, me fazendo chorar todos os dias e me fazendo viver o verdadeiro inferno. É babado, tá?
Seria mais inteligente, aqui a gente já viu. As pessoas mais perigosas que eu já conheci têm a convicção de que são pessoas boas. Invertem todas as histórias, querem escapar de todas as consequências e não assumir nenhuma responsabilidade. Na mente deles, todos sempre estão errados. O narcisista vai te culpar de tudo que ele fez com você. Eles não reconhecem erros e não estão nem aí para os danos que te causaram a longo prazo. A psicologia explica, tá? E aí ela mostrou aqui, né? Ó, você pagava tudo mesmo ou vai ficar inventando? E aqui algumas coisas, né? Coragem de falar que pagou até gás da sua própria casa e uma vez, kkk. Outra. E eu sempre pedia pra me mandarem porque mandavam pra eles e não pra mim. Tinha alguma conta de água fora essa daqui que fiz o pagamento do dia 18? Aí botou aqui, né? Print com a mãe. Tinha uma. Como o aluguel está no meu nome, acredito que é procedimento da imobiliária passar pra mim. Muita coisa pra pensar e fazer. Ué, mas eu não pagava nada ou eu pagava tudo e você só foi arcar com algo depois da separação. A única coisa que você pagava era as casa que você morava, por isso você fala 38 mil. Era pra eu pagar também? Aí aquilo, deixa que eu organizo aqui as contas, ok? Muita coisa pra você pensar e fazer. Conte comigo. Beijos para você e para nosso príncipe Haas. Eu acredito que aqui ou é o Daniel, né? Ou é a mãe dele, mas acho que com D, né? Deve ser o Daniel. O que eu acho disso tudo? Uma verdadeira palhaçada, né? Ela posta que pagava muitas coisas e tudo bem, gente. Se ele pagava também, eu acho que se ele tem um padrão de vida maior e ele teve um filho com a mulher, é mais do que a obrigação dele, tá? Não é sustentar ela, mas o filho dele precisa ter o mesmo padrão. Ele não vai criar o filho dele, ele vai querer ficar todo dia com o filho dele? Eu acho muito difícil. Não vi um MC ainda que fez esse feito. Mas, basicamente, não vejo nada demais se ele paga, tá? Não que é o fato, mas enfim, se ele paga é isso. Não, bastante. Ele voltou na internet pra falar mais, né? Então, vamos ver esse vídeo. Bom, é isso aí. Postei o vídeo, entendeu? Não sei nem por onde começar, mano, que é tanta coisa. Eu não queria tá fazendo isso, mas eu tenho que fazer, porque eu vi que a pessoa não vai parar, entendeu? Se ela pegar uma gripe, ela fala que a culpa é minha. Se ela pegar uma catapora, ela fala que a culpa é minha. Tudo que acontecer, se cair, começar a chover, ela fala que a culpa é minha e vai tentar se beneficiar com isso. Primeiro Pior que às vezes é, né? Pior que às vezes é. que, mano, eu sou adulto, eu não fujo do choque. E se eu tiver um problema com alguma pessoa, eu vou resolver com a pessoa conversando na base do diálogo. Ela é uma pessoa que não dá pra conversar, não tem como conversar, é muito difícil. Eu vou mostrar também alguns prints aqui pra vocês verem quem realmente, infelizmente, é narcisista. E quantas vezes eu tive a tentativa de tentar ter uma relação, uma boa relação, mas não dá, entendeu? Como a própria pessoa disse, que ela é agressiva mesmo, que ela é desse jeito, que ia dar na minha cara e tal. Bom, se ela mesmo falou, né, já... Ai, que ladainha. Não vai pintar a menina de agressiva aqui, não. E, pelo amor de Deus, uma mulher revoltada no puerpério? Ah... Tá mais que explicativo. Agora imagina o contrário, se eu falasse que eu era agressivo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que ia dar na cara de alguém, o que ia acontecer comigo nessa história? Pronto, agora tá tudo esclarecido aí com data, com print, com horário, que várias coisas que foram ditas ali eram mentiras e eu tenho como esclarecer isso. E os prints seriam aqueles que a gente viu no vídeo da Yas, ela falando que os prints não são verdadeiros, tá? que vocês não sejam influenciados e manipulados por uma pessoa que cria uma narrativa na cabeça e conta e vai resolver os problemas na internet. Porque não tem nem sentido. O relacionamento foi acabado ali em julho, antes de julho desse ano, e após ter o término, a pessoa veio no Stories falar sobre coisas que aconteceram no relacionamento. Sendo que isso resolve o quê? Nada. Isso resolve o quê? Isso ajuda em quê? O único intuito é aparecer. Sempre foi aparecer, desde o início. Entendeu? Então, tudo que é pedido... Entendeu? Entendemos, né? Entendemos que... Não acredito que seja, não. Eu vejo mais pelo lado de que... O que acontece? A Lorena, eu vejo por esse lado. Que ela tava sofrendo calada, só que ela cansou de sofrer calada e resolveu meter o pé, né? Meter a jaca. E aí ela contou com a ajuda da internet. Que 50-50. Ou a gente ia ficar 100% contra ela, ou 100% a favor. Achei super inteligente da parte dela. Tudo que a gente consegue resolver através... Porque tu imagina uma família inteira contra você. Eu sei que vocês já passaram, muitas de vocês já passaram por essa situação, mas imagina
uma família inteira querendo te calar 24 horas. Eu acho que a internet foi a melhor ideia que ela teve. Como adulto, num diálogo com ela é muito difícil. Então ninguém consegue comunicação com ela, nem psicanalista, nem terapeuta, nem ninguém, justamente por ela ser uma pessoa agressiva, como ela mesma disse que ela é uma pessoa agressiva. Bom, é isso aí, postei o vídeo, entendeu? Não sei nem por onde começar, mano. E aí, a Lorena, ela veio na internet expor um áudio, ela conversando com o pai do MC Daniel e confirmando tudo que ela tinha vivido ali com o cantor. Eu vou confessar que quando eu ouvi esse áudio, eu fiquei meio assim, né? Preocupado, sabe? Isso do fundo do meu coração. E eu, como pai, e pela experiência que eu tenho, que eu tive, né? Porque eu passei por algo parecido, eu vou chamar a atenção e vou falar com ele. Falar, ô Daniel, você tá louco na cabeça de você fazer isso com a Lorena? Não é, eu não vou nem escutar o que ele tem pra me dizer. Eu vou falar as coisas. E aí cabe a ele de querer pagar pra ver ou não, né? O resultado final, que já está errando. Então, importante aqui é que é uma gravação recente, né? Foi dia 18 de outubro, bem recente. Que não é pra ser assim, né? E eu diversas vezes eu falei. Acabou, entendeu? Eu não quero, ele é um mentiroso, ele é um farsante, ele é um manipulador, ele é. Será que eu quis destruir alguém ou esse alguém estava me destruindo no off? Não lembra quando eu saí pra te defender aqui? Será mesmo que eu sou a FDP por não ter aguentado mais? Se eu te defendi perante o Brasil aqui, com certeza eu não queria ter que fazer isso. Mas pra que fazer coisas tão horríveis, falar coisas horríveis, tentar destruir o resto que sobrou da minha família, mexer com o abuso infantil de uma pessoa? Todos esses áudios são eu ligando e pedindo ajuda pra ele parar. Olha o tempo que eu aguentei calada, né? Então, basicamente quase um mês. Ele aqui, aí, pra a gente vê você que foi deixar em de outubro. ser, primeiro você tem que aceitar que você é, entendeu? Não é questão de... A gente ele tem que resolver isso e não fazer isso, não ter que falar coisas sobre você, pra você, ter que tratar você como a mãe do Raz e cuidar das questões do Raz, não. Ah, porque você saiu, foi ali. Achei que ficou bem parecido com o pai passando pano. Não, eu vou falar com ele, assim. Não, se preocupa não, ele tá errado, Só pra abafar a conversa. Mas provavelmente isso aqui foi depois que ela viajou pra Jamaica, tá, gente? Porque parece que tudo isso começou assim que ela viajou pra Jamaica. É uma ida normal na praia que você fez. Isso do fundo do meu coração. E eu, como pai, e pela experiência que eu tenho, que eu tive, Só que não bastante, gente. A Lorena, ela fala ali sobre a pensão e ela compartilha mais prints, né? Sobre a polêmica ali do MC Daniel. Então, ela pergunta pra ele 38k de pensão aonde? Posta o comprovante de 38k de pensão enviado pra minha conta, porque esse é o Pix que cai pra pagar a babá, aquela que eu contei lá no início. Só isso que cai na minha conta pra pagar a babá, que é R$5.850, tá? Aí ela colocou... Aqui o print bem grande, o pai oferecendo Pix para as pessoas que entrou em contato para falar da minha infância. Eu preciso de um tempo para ver a passagem, vou ver isso e te retorno. Sim, vou ver isso, agora eu preciso resolver a minha vida. Vou te mandar uma ajuda, pode ser? Qual o Pix? Ok, deixa eu ver aqui as questões. Sim, mas tenha calma que a gente vai resolver e vai dar certo, eu quero te ajudar. Olha só, não entendi, tá muito fora de contexto aqui, tá? MC Daniel, ele rebate acusações sobre pensão e divulga a planilha de gastos. Aqui foi a parte que eu mais achei feia, que foi aquela parte lá das planilhas. Eu não vou nem perder meu tempo discutindo sobre ela dizer que eu pago 5 mil de pensão. Essa aqui é a planilha de gastos com eles do mês de dezembro, que já tá até paga, que tá aqui em 62.564. Porque ela disse que quando eu tava com ela, eu pagava 38 mil. Era muito mais que 38 mil, porque ela mesma nem arcava com nenhuma conta da casa. Eu não vou nem perder meu tempo discutindo sobre... Enfim, eu vi ele leite. Nossa, até isso ele conta. Lorena Maria expõe print de traição e faz acusações contra MC Daniel durante a gravidez. Ele não vai parar até a justiça fazer alguma coisa. Então aqui são alguns prints, né? Pediu em namoro dia 15 de agosto ou assumiu apenas para o público. Que a gente entra, gente, bem naquele ponto que eu tava falando antes. Será que ele realmente começou a namorar com ela em agosto e só assumiu? Porque ninguém começa a namorar do nada, né? Lorena se posiciona sobre o print exposto, né? E afirma, se vocês repararem, o print é muito mal feito. Que de fato te faço até uma parte, que foi aquele print que a gente viu já. Deixa eu só ver ela falando. Quando recebi essa bomba. E vamos lá, se vocês repararem, o print é muito mal feito. Tá muito mal feito, as letras estão mal feitas.
A escrita errada. Mas o quê? Eu queria que você gravasse. Já que você tem esse print, grava a tela. Grava a tela do print, mostra o meu perfil, mostra a conversa. Só que eu não sei, eu acho que você não pensa, você só pensa no agora, sabe? Você quer destruir uma pessoa a todo custo agora. Só que você esquece que daqui a pouco você vai ter que provar a veracidade desse print na justiça. E você não vai conseguir provar a veracidade desse print na justiça. Entendeu? Vai se dar mal e eu ainda vou voltar aqui pra mostrar pra todo mundo que o print é fake e que você não conseguiu provar a veracidade. Estamos sedentos por esse momento, Lorena. Você não faz ideia, tá? Do print. Mas fico impressionada que não é possível que esse homem ache mesmo que Deus não tá vendo isso. E eu falo de Deus porque ele arrota a santidade. Então por isso que eu falo, não tem temor nenhum. Nenhum. Pra tá fazendo uma coisa dessa, não tem temor nenhum. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então não te entrego na mão de ninguém. Eu te entrego na mão de Deus e na mão da justiça do Brasil. E daí ela volta a falar sobre o print, né? Porque ela não é besta, ela quis mostrar o quão falso era o print. Olha lá, ó. Faz print no GPT, não grava a tela. Como que as pessoas ao redor permitem dele fazer uma merda dessa. Ele deu um tiro no próprio pé, não, ele deu um tiro. Cara, também fico me perguntando, esse RP de vocês, essa gestão de crise tá muito complicado, meu filho. Eles, olha, demite essa equipe. Quer um conselho? Demite e contrata a mesma que lidou com a Carol Conká quando ela saiu ali do Big Brother. Porque a sua carreira, Daniel, ela vai ficar igual a do MC Nego do Borel. Que é, puta que pariu, acendeu e caiu, né? Biel ali 2. Eu, se fosse você, trocava a equipe, porque não faz sentido. Cada hora que você vem na internet, você dá um tiro no pé diferente. Eu não vejo vantagem nenhuma. Vou te falar, você tá gastando dinheiro com essa galera aí. Tá gastando dinheiro sério. Tiro na própria cara, mana. Fazendo um print fake, mana. Aí todo mundo consegue ter a certeza que você é um psicopata, mano, porque isso não tem explicação. Todo momento eu pedi pra você seguir sua vida, pra você me deixar em paz. Falava com todo mundo pra você me deixar em paz. Em nome de Jesus. Não deixou, irmão. Não deixou. E ainda bem que hoje as mulheres têm a internet como ferramenta pra poder gritar, pra ser escutada. E mesmo assim, por algumas pessoas... E aí a gente volta onde eu tava falando. Que eu acho que ela veio pra internet pra ter voz. Porra, uma família te massacrando, mano. O mínimo que você pode poucas, fazer. Mas por algumas pessoas são descredibilizadas, entendeu? Mas ainda bem que a gente tem voz aqui na internet. Porque tem gente passando coisa muito pior. Com medo de expor e dos outros ficarem falando que é biscoiteira, que é mentirosa. Até a mulher morrer. Aí quando morre e passa na televisão, o povo quer ficar pagando de ai meu Deus. Cara, entendeu? Ainda bem que a gente tem essa voz, sim. Aí, gente, o que acontece? Ela disse que chegou ali no limite, né? E aí ela bota, o que você traiu, meu amor, não chega nem perto do que você fez, disso que você fez. Então, tira o foco de que você traiu, que você não traiu, mentiroso. Tira o foco, bota o foco no grave que você está fazendo, bota o foco no grave, entendeu? E mexer no assunto de um abuso, taranã. Você é um lixo, velho, você é um lixo. Óbvio que tem muitos amigos que defendem, que eu vejo, enfim, é por isso, é por esses discursos, é por essas coisas que muitas mulheres passam o que passam, muitas mulheres sofrem o que sofrem, muitas mulheres morrem ou até se matam. Você tá entendendo? Não é uma brincadeira, não é uma brincadeira você mexer com o passado dos outros. Uma criança que foi negligenciada e abusada. Não é uma brincadeira. O que você traiu, meu amor, não chega nem perto do que você fez, disso que você fez. Então tira o foco de que você traiu, que você não traiu, mentiroso. Tira o foco. Bota o foco no grave que você tá fazendo. Bota o foco no grave, entendeu? E mexer num assunto de um abuso infantil. Você é um lixo, velho. Você é um lixo. É por isso que eu cheguei no meu limite. Entendeu? Porque se fosse só pela traição, não teria falado nada.
Já fui traída várias vezes por outras pessoas. Entendeu? Já sofri violência doméstica e não vim aqui na internet falar sobre isso. Não vim aqui na internet falar sobre término nenhum. Entendeu? E ainda fui te defender. Então não, meu amor. Você fez o inferno na minha vida e faz o inferno na minha vida e faz de tudo pra me prejudicar. E já está na justiça. O povo fica falando, resolve na... Já tá na justiça, gente. Só que esse homem não me deixa em paz. Eu vou fazer o quê? Sobre o aparecer, eu sempre pedi pra ele não me postar. E, inclusive, tem vídeos aí que se vocês procurarem na internet, a gente faz um vídeo juntos, eu falando, gente, eu não vou aparecer mais, eu já pedi, porque eu sempre pedi pra você não me postar, porque eu sofria muito com os hates que eram tacados em mim, e você dizia, sabe o quê? Olha pelo lado positivo. E outra, quem foi dar com a língua nesses dentes que Olha pelo lado positivo. Ninguém tá te queimando na rua ainda. quilométrico no Léo Dias foi você que foi falar que estava ficando comigo. A primeira coisa quem explanou, quem falou foi você. Entendeu? Foi falar que estava ficando comigo aos 4 cantos. Fui pega de surpresa. E se fosse eu que tivesse falado pro Léo Dias ou pra alguma entrevista que estava ficando com o MC... Porque é isso, né? O cara é uma ascensão e a mulher é sempre interesseira. Uma mulher gostosa, bonita dessa, que vai arrumar qualquer outro homem na vida. E aí o cara sai como, porque ele tem dinheiro, ela é interesseira. Se ela tivesse contado, ela tava lascada. Ainda bem que foi ele. Daniel, eu não ia ser uma vaca, entendeu? Por que ele que fez isso e eu que quero aparecer? Entendeu? Me gravava de qualquer jeito, em qualquer situação, mesmo eu estando extremamente confortável pra se engrandecer e eu que quero aparecer. Não acho que seja ela que quer aparecer não, tá? Óbvio que tem. E aí, o que acontece? Ainda no mesmo dia, o Daniel, ele veio pra internet mais uma vez. Por quê? Porque ele quis rebater. Ele foi lá, se pronunciou, ela rebateu. Ele veio de novo mostrar os prints e dizer: é muito grave dizer que expus abuso infantil. Se isso fere tanto ela, por que ela está falando isso, ponto? Porque ela tá desarmando você. Ela tá desarmando você. Cara, se uma pessoa, ela sabe que aquilo é sua fraqueza e você mesmo expõe a tua fraqueza, qual que é o crédito que aquela porra daquela pessoa vai ter? Nenhum, tá, gente? No one. Ela constrói narrativa, mas não vem com prova das coisas. E quando ela vê que ela foi pegando a mentira, ela vai e joga uma cortina de fumaça pra gerar um outro assunto. Outra coisa gravíssima que ela fez, gravíssima, que isso é muito sério, é falar que eu expus um abuso infantil. Isso é muito sério. Eu não concordo com isso, eu nunca fiz isso. E eu peço para que ela apresente isso, de alguma forma, para que ela prove isso. Se eu não dei entrevista em lugar nenhum, se eu não postei stories, se eu tô há 7 dias em silêncio, se eu não falei com ninguém, eu expus aonde? É ela quem está expondo, entendeu? Então se é algo que fere tanto ela, por que ela tá falando? Por que ela tá expondo isso? Peço para que ela prove. Porque ela tirou a granada da tua mão e botou na mão dela. E agora quem vai puxar o pino é ela. E aqui eu vou deixar o print, 3 prints do primeiro contato que eu tive com a mãe dela, que foi defendendo ela acreditando no que ela me falou sobre esse assunto. Eu defendendo e depois eu postar uma story mostrando a mensagem que eu mandei após toda essa exposição que não tem nada a ver com o que ela tá falando. É vergonhoso ter que estar fazendo isso aqui. Eu nunca imaginei que eu ia passar por uma situação dessa na minha vida. Mas infelizmente as acusações são muito sérias e não tem fundamento, não tem coerência alguma. Então, eu vou mostrar agora a mensagem que eu mandei para a mãe biológica dela, lembrando que ela não fala com a mãe biológica, nem a mãe adotiva. Mas sabe o que é engraçado pra mim? Porque os prints que ele botou ali falando da conversa fake, ele não filma. Por que ele tá filmando essa parte do abuso? Tá, beleza, eu entendi que pra ele pareceu ser uma coisa de outro mundo, que ela tá expondo, que ela que tá gerando business, cortina de fumaça. Só que, mano, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco de senso, MC Daniel. Vamos sim ter um pouquinho de senso. E também outra coisa que muitas pessoas falaram que eu li foi que por que o Daniel não permitiu que a família dela fosse no dia do nascimento do Raz no hospital? Ela não convidou ninguém, entendeu? O nome do Raz não tem o nome da família dela porque ela não quis colocar, entendeu? E agora eu vou ler a mensagem que eu mandei pra mãe dela. E aí ela deve ter motivo, o motivo não interessa pra nenhum de nós, né? É um motivo pessoal da vida dela. Se ela se sentir confortável de ir compartilhar, a gente vai reagir nesse canal. Só que eu acho que esse não é o ponto, tá? Acho que e eu só tô vindo aqui falar isso porque vocês têm noção do que é você ser acusado de expor um abuso infantil? Vocês têm noção da gravidade do que é isso? Então eu vou ler aqui a mensagem que eu mandei pra mãe dela. Ó, ela age sem pensar nas consequências. Pegou pesado, chamou o Léo Dias dizendo que me nega a comprar fralda pro Raz. Sempre arquei com todas as despesas. Jamais neguei algo pro meu filho. Por que levar um assunto desse pra uma mulher que não faz parte da vida da mulher?
Gente, você tá entendendo? Pra mim, isso mostra, assim, que a pessoa é mau caráter. Cara, tu tá falando com uma pessoa que ela não se relaciona bem, você tá falando da vida dela, você tá falando dos seus problemas, você tá desabafando com ela. Qual que é a tua intenção, mano? Ah, para de pagar de bom moço na internet. Gente, chega, eu acho que já passou do ponto e a gente precisa parar esse menino. Porque é ridículo esse ponto que ele tá utilizando. Eu queria que ele viesse mostrar os prints que ele postou antes. Queria ver a veracidade daqueles prints. Tô pouco me lascando se ele conversou com a mãe da Lorena, porque de fato é um assunto que é delicado para ela, que não importa o mínimo pra gente e que não vai mudar em nada o enredo dessa história. O que ele mudaria o enredo? O que ele quer provar com isso? Quer provar que ela é uma rapariga? Porque ela foi abusada na infância? É isso que ele tá querendo fazer? Porque eu não tô conseguindo entender qual que é a finalidade. Porque se fosse ele mostrando, combatendo as informações que ela dá, os prints que ela dá, porque também é muito fora de contexto, a gente realmente não vai saber, né? Aquilo que eu falei, tem a verdade. Se não tem um lado ou outro, tem a história que é verdadeira. Mas aí são muitos prints fora de contexto, são muitas coisas. E eu acho que não faz o menor sentido isso que ele vem falar e vem refutar e vem não sei o que. Ah, pelo amor de Deus, Daniel. Ela constrói narrativa, mas não vem com prova das coisas. E quando ela vê que ela foi pegando a mentira, ela vai e joga uma cortina de fumaça pra gerar um outro assunto. Enfim. Ela... E aí, ele posta um print da conversa, que foi esse que a gente leu, né? Esse foi o contato com a mãe dela, foi atrás de pais. Isso é expor algo. Semana daria 15 mil no mês. Ele foi falar, então, é isso que eu tô falando. Pô, imagina, ela não tem contato com a mãe, o cara tá falando de dinheiro com a mãe. Ah, porque eu paguei 950, motorista de não sei o quê, 3.500. Grande bosta, Daniel, grande bosta pra gente, tá? Quem foi dar com a língua nesses dentes quilométricos no live foi você, se a gente já viu. MC Daniel mostra a gravação de tela e diz comprovar veracidades de print. Eu não construo narrativas, eu apresento prova. Solicitado agora uma gravação de tela sobre o print que eu postei dela tentando forjar uma conversa onde ela queria dizer que eu estava com uma garota de programa para postar e tentar manipular vocês mais uma vez. Eu tenho a gravação de tela, então eu vou postar na sequência para vocês. E a pessoa em questão que ela chamou tentando forjar isso cita o nome do assessor dela, que se chama Matheus. E a pessoa a qual conversou acaba de chamar o meu pai no WhatsApp às exatas 00:34 e diz: você está usando o print sem consentimento. Você disse que jamais tiraria. E ela disse: os prints que estão sendo expostos, o Daniel está expondo. Então, a própria pessoa que ela conversou e tentou forjar e citou o nome do assessor dela acabou de chamar o meu pai dizendo que a gente está usando os prints sem consentimento. Então no próximo Stories vai a gravação de tela. Eu deveria te ligar, ok, não vou divulgar seu nome, aqui não somos assim, não deu pra ler, muito rápido, fique tranquila. Não ia tirar, só ler, do que se trata, aí mandou. Você tá, a data dessa conversa, você gostaria de entender o contexto. Aí essa situação toda, ela é muito difícil pra todos nós, nossa família a recebeu muito bem, e tudo que está sendo falado terá que ser provado. Esse assunto, você pode me mandar? Qual é a sua intenção nisso? Você acha que está injusta essa situação? Qual é a origem disso, dessa conversa? Qual a intenção você identificou ali? Agora entendi. E com quem é essa conversa, essa pessoa? Eu preciso pensar sobre isso e ter certeza de que é de verdade. Você sabe que nossa família está sofrendo, que nós sempre fizemos nossa parte e é injusto o que está acontecendo. Se for realmente algo que possa somar para a gente, tenha certeza que saberei agradecer. Minha preocupação é com meu neto. Então, isso aqui é a mãe dela, né? A mãe dele. Porque todas as oportunidades foram dadas a Lorena, mas foi ela que levou pra mídia e não quis o diálogo. Minha mãe tem 80 anos e tá sofrendo com essa pichação pública que ela nos colocou. Não, quem se colocou foi seu filho, tá? Quem se colocou foi o teu filho. Mas seria forjado por ela, então só posso dizer até aqui. Aí a mãe dele bota: temos interesse em saber mais, preciso que seja feito algo específico com provas reais. Aí, peraí. Temos interesse em saber, mas preciso que seja algo específico com provas reais. Nossa intenção é só se defender. Como vamos fazer para obter isso? Qual o nome do assessor dela? Assessor, tá vendo que tá escrito bem parecido ali? Mas enfim. E ele que está tratando
e o Matheus me chamou. Então aqui a mãe dela, gente, acabei de entender que é a mãe dele que tá conversando com uma pessoa que divulgou esse print pra ela, perguntando da conversa fake, e que a mãe dele tava supostamente interessada em saber porque ela precisa se defender, né? Da pichação pública que a Lorena tá causando. Aí ela mandou a foto. O que você me diz? Não consegui ler, por favor. É visualização única a mensagem. Não permite print e se tirar ela fecha. Não vou printar, só pra saber o conteúdo da leitura. Complicado com outro celular em mãos consegue. É só ela dizendo que tem que ser algo bem pesado. Entendi, como podemos fazer? O que você me diz? Sua proposta. Pelo visto, ela quer que a pessoa a ajude a forjar uma situação onde o Daniel teria contratado uma garota de programa enquanto ela estava grávida e até simular um pix feito com ele, certo? Eu preciso ter ideia do que vocês têm pra gente resolver isso. Gente, até aqui, pra mim não faz o menor sentido, porque qualquer pessoa pode chegar na mãe do Daniel, forjar um print, enviar pra ela, que aí me mostra o quão desesperada essa família tá, né? Porque postar print falsa, o quão a mãe do Daniel tá desesperada pra poder humilhar essa menina publicamente, gente. É surreal. Os problemas com a mãe, ela nos disse que a mãe dela ajudou a abusar dela, uma história horrível. Que a mãe vendia ela pros homens abusar. Por isso não se fala. Temos poucas informações sobre ela e sobre o passado, até porque não compete a você. Entendi. Pelo que conheço a mãe dela de vista e por vizinhos. Ninguém nunca soube disso. Provavelmente é mentira, então, ela já deduzindo. Mas ela disse isso a várias pessoas do nosso convívio. Isso até sensibilizou a nossa família. Ela foi tratada como princesa sempre, com tudo à disposição. Imagina. Sensibiliza qualquer pessoa. Conheço a vizinha de lado que era amiga dela de infância e adolescência toda e não sabia disso. Ela, depois que ganhou uns seguidores, se afastou. Ninguém conhece essa situação, vizinhos próximos, etc. Pois é, sim, sou do Rio. Como seria? Essa é a verdade. E a Daniel jamais se negaria a ela para pôr o nome da... Calma. Essa é a verdade. Daniel jamais se negaria a ela por o nome da família dela no filho. Vou até vocês. Mas como disse, ela tá usando de eu estar numa situação de precisar. Eu vou te ajudar, fica tranquila. Mas entenda que tenho recebido muita coisa e tenho que ter certeza absoluta para poder me defender, senão estarei errando. E erro. O que aconteceu com a minha casa... E ela sabe que conhece a pessoa que fez esse trabalho na Penha. Então, por isso, entrou em contato sabendo que tô precisando, correndo, resolver isso. Ai, puta que pariu. Olha, não faz o menor sentido essa conversa. É a conversa da mãe do Daniel com alguma pessoa aleatória que fala um bocado de coisa, conhece vizinha. Pra mim, credibilidade zero. Lorena Maria acusa MC Daniel, então, de usar IA, tá, gente? Então, pra forjar provas e diz ter enviado o material à justiça. Vamos ver esse vídeo. Aí vamos lá. Esse foi... Ele postou um print aí, mas ele tem que postar tudo, gente. Posta tudo, meu filho. Posta que você perguntou pra ela que... Eu vou mostrar aqui o áudio da conversa com ela. Você vendeu a virgindade dela para um gringo da praia? Você aceitava dinheiro dos caras da favela para ir na sua casa tocar nela? Você deixava seu namorado abusar dela o tempo todo? Ela contou essas 3 versões. Olha isso que você tentou fazer. E você vai tentar de todas as formas sair dessa situação. De Caraca, isso pareceu ser a voz da mãe dele. Se for... todas as formas. Mas Deus existe, meu amor. E vai pesar sobre você. Detalhe, já chegou aqui a informação e as provas da IA que ele tá fazendo que ele fez com o print. E agora, daqui a pouco, ele vai soltar uma IA de gravação de tela. Que já chegou em mim antes dele soltar. Entendeu? Já chegou em mim antes dele soltar. Porque se ele Caraca, diva lendária, tá? Que é aquele que a gente viu ali a gravação de tela. Se ele acha realmente que as pessoas vão ver ele fazendo uma maldade dessa, vão simplesmente fazer junto, pode até fazer, mas a consciência pesa e eles vêm até mim falar e mandar tudo. E mandar tudo, entendeu? E vai ser, mandei tudo pra minha advogada aqui, vai ser com isso que você vai se estrepar, irmão. Vai ser com isso que você vai se estrepar. Vamos aguardar a IA aí que ele vai fazer de gravação de tela com as letras toda tremida e toda estrupiada. Vamos aguardar, tá? Já recebi a informação antes. Independente de você fazer a IA que você quiser, você tem que provar em juízo, meu filho, que esse print é verídico.
E a veracidade dos fatos vai ter que ser provada em juízo. Porque, tipo assim, ele postou muita coisa. Então tudo ele vai ter que comprovar a verdadeira, né? A fonte verdadeira ali, né? A veracidade do material que ele tá falando. Você ali, não né? vai conseguir, entendeu? Então você pode tentar reverter o jogo agora, mas depois você vai se ferrar. E eu vou fazer questão de vir aqui falar, entendeu? Isso me deixa apavorada porque eu não sei do que esse homem é capaz de fazer. Olha onde ele tá chegando só pra não admitir que fez merda. Entendeu? Que infernizou minha vida. Entendeu? Tem dinheiro, tá pagando todo mundo. As pessoas estão chegando a mim, cara. Estão se dispondo a ser as minhas testemunhas, mano. Realmente, gente, pra mim aqui é só fundo do poço. Acho que se a mãe do Daniel tá fazendo isso é uma falta de respeito, né? Uma falta de sororidade. Que mulher baixa. Meu Deus do céu. E aí, gente, tudo tem consequência, né? Não dá pra você ser escroto na internet desse jeito, dar vários tiros no teu pé e achar que isso não vai funcionar. Então, o que tem acontecido aí através do tempo? O MC Daniel, ele tá tendo todos os seus shows cancelados. E eu vou falar pra você, eu quero que isso seja somente o início. A Lorena acabou com a vida do MC Daniel. O MC Daniel teve seus shows cancelados após a polêmica com a Lorena e um desses inclui um show de Réveillon que ele teve cancelado. No Réveillon ele ia fazer um show numa ilha, em Fernando de Noronha. Só que, gente, os próprios proprietários de Fernando de Noronha falaram que não queriam ele lá fazendo o show de Réveillon. E a própria administração de Fernando de Noronha postou um comunicado. A decisão foi tomada em razão da repercussão recente que vão de encontro aos princípios e responsabilidade social que norteiam as ações dessa administração, especialmente por se tratar de um evento que celebra a diversidade, a convivência harmoniosa e o espírito de renovação que marca o Réveillon em Fernando de Noronha. E se não bastasse isso, ele também teve seu show do dia 3/1 cancelado, que era pra ser em Ubatuba. Tipo, real, a Lorena conseguiu acabar com a vida dele, estragar a vida do MC Daniel. Porque pensa, quem é que vai contratar ele agora, depois de tudo que a Lorena falou? Mesmo se for verdade, se for mentira, depois de tudo que ela falou, Nossa, e se contratar um idiota. quem é que vai contratar ele? Mas o que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que tem necessidade de cancelar show? Bom, necessidade não sei se tem, né, de cancelar o show, mas eu acho que serve como um aviso, tá? Então, basicamente, gente, foi toda essa treta ali com o Daniel. O que eu gostei muito foi que a Lorena, ela foi muito inteligente, ela soube pontuar, né, cada coisa ali. E foi tudo isso que aconteceu até aqui. Eu não sei se vai ter mais desdobramento, eu acredito que a gente chegou ali no auge, mas se tiver, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Quero muito saber de você o que você achou desse vídeo. Você tá do lado do Daniel, você tá do lado da Lorena? O que você acha que precisa acontecer para que essa mulher tenha um pouco de paz? Basicamente, meu lado, vocês já sabem, né? Quero agradecer para quem ficou nesse vídeo até aqui. Se esse vídeo bater 500 visualizações, a gente vai ter uma semana inteira de vídeo na primeira semana do ano, tá bom? Muito obrigado, um beijo. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like.